dia! E vamos começar mais um devocional. Vamos ler as nossas Bíblias em Jeremias, versículo 2 ao 3, que diz assim: Assim diz o Senhor, que fez o céu e a terra, o Senhor que formou e firmou. Seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Como Deus é maravilhoso, né? Deus está dizendo que nós devemos clamar a Ele, né? Buscar a Ele, que Ele responderá. E Ele fará coisas grandiosas e insondáveis que a gente não conhece. E na vida, né, nós passamos por muitas coisas. E às vezes parece que a nossa vida, as coisas que acontecem, parecem como se fossem ondas, né, no mar. Quando está acontecendo uma tempestade, as ondas elas ficam muito bravas, né? Fica sacudindo o barco quando tem barco, né? E aí na nossa vida vem os problemas financeiros, né? Vem os diagnósticos difíceis. Às vezes você descobre uma doença e você fica deprimido, né? Você fica angustiado, e acontece também perdas que parecem que aquela dor é insuportável. E tudo isso que acontece na nossa vida traz uma angústia que faz que o futuro, parece assim, que o futuro não existe mais, né? Que o futuro é incerto. Mas no meio dessas tempestades, nós podemos clamar por Jesus. E em João 16:33 diz assim, Jesus disse, né? Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Então, se Jesus, né, quando Jesus ele estava na terra, Jesus ele passou por tantas coisas também, né? Jesus ele se fez homem. E ele também passou por muitas dificuldades. Ele passou por momentos bem difíceis também, né? Ele sentiu na pele aquilo que a gente sente. Então Jesus ele entende a gente. Deus ele sabe o que a gente está passando. Deus ele entende o seu sofrimento, o meu sofrimento. Ele entende a dor de cada um. E nós podemos ter paz mesmo em meio à tempestade, porque se Jesus ele venceu o mundo, nós também venceremos. Ele nos orientou a manter o bom ânimo, né? Pois nele, com Jesus, nós temos vitórias sobre as nossas aflições. E a gente não pode se esquecer que tudo isso que a gente passa, as nossas fragilidades, tudo que acontece, a gente não pode se esquecer que nós dependemos de Deus em todas as coisas. Com Ele, nós não precisamos se sentir constrangidos em pedir ajuda. Nós, quando nós estivermos em momentos difíceis, nós devemos sim pedir ajuda para Jesus, porque na própria Bíblia fala, né, que clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas. Então Jesus ele tá dizendo que nós temos que clamar a Ele quando nós estivermos passando por dificuldades, que nós não venhamos ficar constrangidos, porque Ele quer que a gente busque a Ele. Não, Ele não quer que a gente vá, quando a gente estivesse passando por dificuldade, por momentos difíceis, Ele não quer que a gente vá falar para todo mundo o que a gente está passando, não. Ele quer que a gente entre no nosso quarto, feche a nossa porta e em secreto fale com Ele e clame a Ele e fale para Ele tudo aquilo que a gente está passando, porque Ele vai ouvir.
e Ele vai responder a nossa oração. Ele vai responder a sua oração. Então Ele espera, né, que a gente faça isso. E quando o discípulo Pedro, né, quando ele caminhou sobre as águas e depois ele começou a afundar. Por que ele começou a afundar? Porque antes, quando ele estava caminhando sobre as águas, ele estava olhando para Jesus. Mas quando ele começou a olhar para os lados, aí ele afundou. E é assim na nossa vida. Às vezes a gente está caminhando, tá tudo bem, né? Mas aí a gente começa a olhar para os lados, olha para a dificuldade, olha para as coisas ruins que tá acontecendo. E ao invés de olhar para Jesus, né? De olhar para Jesus, a gente fica olhando para os lados, igual como fez Pedro. Então, que a gente venha a ter o foco em Jesus, porque o nosso foco é Jesus. Então, nós temos que olhar somente para Ele, porque o homem é falho, mas Jesus não. A gente tem que olhar para Ele, porque Jesus, Ele é perfeito. Jesus, Ele nunca erra, e Ele está sempre pronto para ouvir a gente, o nosso clamor. E muitas vezes também nós perdemos o rumo, né, quando a adversidade chega na nossa vida. Mas Pedro, quando ele viu que ele estava afundando, ele começou a clamar por ajuda por Jesus. E Jesus foi lá e resgatou ele. Então nós também podemos clamar, pois a mão de Jesus está pronta para nos socorrer. Pedro, ele ficou com medo, né? Ele ficou com medo porque ele foi olhar para os lados, né? E viu, começou a ficar com medo. Isso acontece com a gente também. Mas a gente tem que olhar somente para Jesus. E se você ficar com medo, vai com medo mesmo. E clame por Jesus, que Ele vai te socorrer. Porque Jesus, Ele está sempre pronto para nos socorrer, para nos ouvir. E quando nós clamamos, né, por Jesus, nós provamos não só do socorro de Deus, mas nós também provamos das revelações sobre quem Ele é e sobre o que Ele pode fazer. Jesus, ele é o dono do vento. Ele para o vento, Ele acalma o mar, Ele faz a tempestade parar. Então Ele pode fazer muitas coisas. E talvez o sobrenatural que você tanto busca, as experiências mais profundas que você quer tanto viver, só precisa de você dar um passo para você clamar e você reconhecer que você precisa da ajuda e do sustento de Deus, do Senhor. Porque sem Ele, eu não sou nada. E sem Deus, você também não é nada. Então, nós precisamos clamar. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos de Jesus, que nós precisamos de Deus na nossa vida. Nós precisamos dele, né? E Deus, Ele não somente ouve a nossa oração, mas Ele sente prazer em ouvir a nossa voz. E Ele não esquece do clamor dos aflitos. Então é isso, né? Deus, Ele está sempre pronto para nos ouvir. Que você, quando estiver nesses momentos, em Salmos 46 diz, né, que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, mas Deus, Ele está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará. Então é isso, Deus, Ele está no controle de tudo. Então, se você estiver passando por alguma coisa, por alguma tempestade, clama por Jesus, que Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. Deus é com você. Que Deus abençoe o seu dia, que seja um dia abençoado, em nome de Jesus.